Amém, queridos? Confesso que é uma honra muito grande estar aqui trazendo a palavra. Dizer que é um temor muito grande estar trazendo a palavra. Mas, queridos, ali fora, nós colocamos ali o Reinaldo disponível para poder estar fazendo a inscrição do Aljava. Você que tem dificuldade, que não consegue, o Reinaldo vai estar fazendo ali para você a inscrição. Qual o valor, querido, do Aljava? R$30. Mas qual é o valor de uma vida, querido? Será que uma vida vale R$30? Será que a gente pode falar assim, eu não vou ir no Aljava, mas eu vou abençoar alguém para estar lá? Porque, querido, nós estamos trabalhando muito e nós cremos que esse será o melhor Aljava de todos os anos. Porque nós estamos com o intuito de ganhar vidas para o reino. Então, querido, mesmo que você não vai vir, abençoe alguém. Fala, olha, eu vou investir na sua vida. Nós estamos aqui nas redes, nós estamos com células para casais, células para homens, para mulheres, porque o nosso intuito é resgatar esses jovens que estão ali perdidos no tráfico. Então fala assim, olha, vai ser 3 dias, 4 dias de congresso, e eu creio que nesse congresso Deus vai mudar a sua vida, eu vou pagar para você estar lá. Tem como pagar no cartão de crédito. Então, queridos, invista. Nós estamos investindo muito, porque nós queremos ganhar vidas para o reino, ganhar esses jovens para o reino, tirar esses jovens do tráfico, mudar as estatísticas. Então, querido, se você tem dificuldade, vai ali, o Reinaldo está fazendo as inscrições ali, esteja abençoando alguém, mesmo que você não vá vir. Amém? Amém. Queridos, nessa noite, eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Confesso a vocês que não é uma palavra fácil. O Senhor me despertou 4 horas da manhã essa noite. Essa palavra estava pulsando no meu coração, não conseguia dormir. E eu falei, Deus, amém, vou pregar essa palavra. E eu digo a vocês que abram o coração de vocês para receber. Saia daqui com entendimento, com clareza da salvação. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Mateus. O livro de Mateus, o capítulo 5. Mateus capítulo 5, o verso 28. Eu vou ler na minha Bíblia VFL, que é uma Bíblia que eu até indico vocês que têm um pouco de dificuldade de entender as palavras. É uma versão fácil para ler e compreender o texto. Então, se estiver um pouco diferente da sua, não se importe não. Ela diz assim, o verso 28. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que olhar para uma mulher, desejando a possuí-la, já cometeu adultério em seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor que uma parte do seu corpo seja destruída do que todo o seu corpo seja jogado no inferno. Da mesma forma, se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e joga fora, pois é melhor que uma parte do seu corpo seja destruída do que todo o seu corpo ir para o inferno. Queridos, confesso para vocês que nós estamos vivendo um tempo muito complicado. Nós estamos O pastor saiu de uma série agora sobre suicídio. Nós estamos vivendo um tempo em que a eternidade ela tem fugido da vida das pessoas. Muitas pessoas estão desacreditando do futuro. Para onde nós iremos? Como será? Será mesmo que Jesus irá voltar?
Será mesmo que o céu existe? Será mesmo que o inferno existe? Querido, o tempo do calor é um tempo muito desafiador para a igreja. Por quê, querido? Porque as pessoas tendem a ir buscar lazeres, ir buscar coisas, ficar em casa e deixar de ir à igreja. Então, querido, nesse tempo, nós temos que entender que a eternidade, ela é realidade. É real. O céu e o inferno é real. E o tema da minha palavra hoje é: qual a importância da salvação? Agora eu começo a minha palavra. A Bíblia vai nos dizer, no capítulo 4, que Jesus, ele começa o seu ministério. É Jesus que está falando essa palavra no capítulo 5. Jesus, então, ele começa o seu ministério, e a Bíblia vai dizer que Jesus, ele nasce, Jesus, ele passa num processo de perseguição, ele tem que fugir com seu pai, tudo isso. Logo depois que Jesus volta, Jesus, então, ele é batizado. Logo que Jesus é batizado, ele é levado e é tentado por Satanás. E logo depois, no capítulo 4, a Bíblia vai nos dizer que Jesus começa o seu ministério. Querido, uma coisa que eu sempre ficava perguntando para o Senhor assim: Deus, por que depois que as pessoas aceitam o Senhor, é batizado, e muitas pessoas vão embora, desviam, não conseguem? Eu estudando esse texto, cara, eu parei e pensei: Jesus, ele nasceu, Jesus, ele se batizou, logo depois do batismo ele foi tentado. O que eu entendo com isso, querido? Não que isso seja uma 100%, mas eu entendo que logo depois do batismo, Satanás, ele investe pesado na vida da pessoa. Satanás, ele investe pesado. Eu estava conversando com um rapaz sábado, ele me falou assim: rapaz, eu me batizei, eu estava bem, me batizei, logo que eu me batizei, eu já estou pior do que eu estava antes. Ele se desviou, falou: parece que viu uma coisa, umas perseguições, eu não consigo entender, eu me desviei, separei da minha esposa, eu não estou conseguindo. Eu estudando esse texto, falei: rapaz, depois que a pessoa tem uma nova vida, é batizado ali, o Satanás, ele vem tentar. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, então, ele, na palavra, ele vence Satanás. Então, o que eu entendo com isso? Que logo que você se converte, você precisa estudar a palavra. Você precisa se aprofundar na palavra, você precisa se aprofundar em Deus, porque você vai ser batizado. E logo que você nasce um novo homem, Satanás, ele fala: agora eu vou ver quem ele é de verdade. Ou seja, querido, eu não quero entrar no mérito, porque isso dá discussão. Mas até então, se você for ver, Satanás, ele também queria saber se aquele era Jesus. E Satanás, ele vem na nossa vida e fala: agora eu quero ver se você é mesmo aquele novo homem. Ou seja, querido, as pressões vêm. Então Jesus, ele começa o seu ministério. A Bíblia vai nos dizer que Jesus começa pregando, porque João Batista estava sendo preso. E Jesus, então, ele começa falando aquilo que João Batista vinha pregando e falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E diz que Jesus começa ali por Jerusalém, Cafarnaum, todas as cidades pregando o evangelho do reino. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele tem uma multidão seguindo ele. Então Jesus, ele sobe no alto do monte. Jesus está com seus discípulos e uma multidão seguindo. E a Bíblia vai nos dizer que é o sermão mais
Jesus já quebra eles ali. Então Jesus continua no seu discípulo, no seu discurso. Verso 13 diz: feliz, abençoados são os pobres de espírito. No 5 ele diz: abençoados são os mansos e os humildes, pois eles herdarão a terra que Deus prometeu. Então Jesus ele continua no 6 e diz: abençoados que têm fome e sede de justiça, porque Deus fará com que eles fiquem saciados. Jesus ele continua no verso 9: abençoados são os que promovem a paz, pois Deus chamará de filhos. Jesus no versículo 13 diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal perdeu seu sabor, não presta para mais nada. Jesus então está quebrando alguns fariseus, e a Bíblia diz no capítulo 7, no final, que todos ficaram maravilhados com o que Jesus disse. Por quê, querido? Porque a multidão, diferente dos fariseus, eles eram aprisionados, eles eram maltratados pelos fariseus. E Jesus falou: olha, se você é humilde, se você é simples, se você é manso, se você promove a paz, o reino dos céus é para você. Porque os fariseus eram os poderosos da época. Então Jesus ele então continua. Ele começa a dar muito ensinamento. Ele fala: olha, eu não vim destruir as leis nem os profetas, mas eu vim dar o verdadeiro significado para ela. Jesus é o verdadeiro significado da lei, porque a lei se resumiu em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. E se você for ler o verso, aquilo que nós estamos lendo, Jesus está falando de amor ao próximo, Ele está falando de justiça ao próximo, Ele está falando de mansidão. Por quê, querido? Porque muitas das vezes nós não queremos a justiça de Deus, nós queremos a nossa justiça. Nós não queremos ser mansos, humildes, nós queremos ser rigorosos, nós queremos ser orgulhosos, marrentos. E Jesus quebra todo o discurso. E Jesus fala: eu vou dizer uma coisa para você: se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, e quando você for dar a tua oferta, e você lembrar que você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta, vai lá e reconcilie-te com ele e volta, e dá a tua oferta. Jesus diz: a tua vida é mais importante que o teu dinheiro. A tua salvação é mais importante que o teu dinheiro. Porque Jesus também vai nos dizer: se você perdoar os homens as suas ofensas, o Pai te perdoará. Ou seja, querido, a Tamires Garcia ela tem uma canção que ela diz: os teus esforços não compram Deus. O teu serviço, ele não compra Deus. Jesus está falando isso: a tua oferta, ela não compra a tua salvação. O teu dinheiro, o teu poder, o teu achismo não compra a tua salvação. O que compra a tua salvação, o que garante a tua vida com Deus, é aquilo que você é em Deus, não aquilo que você tem. Jesus ele muda o padrão, querido. Ou seja, então Jesus ele continua, ele fala: olha, não adulterarás. Então ele muda e fala: olha, vocês aprenderam que se adulterar é pecado, e eu vou mais além. Se você olhar para uma mulher e desejar ela no teu coração, quando a palavra ali está falando, querido, em nome de Jesus, não é você olhou uma mulher, você já adulterou, não, querido. A Bíblia está falando o seguinte: quando você olha uma mulher e você deseja possuí-la, você deseja ela, cria fantasias na sua mente, ou um homem, aí é adultério. Aí é adultério. Se você olhar uma mulher e desejar ela, e falar: nossa, essa mulher é adultério. Se você tiver compromisso com alguém, Jesus está falando disso. Se você olhar uma mulher e desejar possuí-la, você está cometendo adultério. Ou seja, querido, Jesus ele começa a mudar. Então Jesus ele chega ao final do verso 27. Jesus ele vira e traz uma palavra que mudou todo o conceito. Como acabamos de ler, ele fala: olha, se a tua mão te faz pecar, arranca. Então Jesus ele vem e fala do inferno. Eu quero trazer para vocês uma realidade do inferno nessa noite. O que é o inferno? Quem vai para o inferno?
Jesus, querido, nessa passagem aqui, deixa eu explicar para vocês. Que nós acabamos de ler, ele não está falando, põe uma coisa na cabeça de vocês, ele não está falando, ele está falando no sentido figurado. Não que Jesus quer que você arranque as suas mãos e os seus olhos, seja mutilado, não que Jesus quer isso, mas ele está falando da extremidade do pecado. Jesus, ele está falando aqui, olha só, se o último caso for você ter que arrancar tua mão e os teus olhos para não ir para o inferno, faça isso, porque Jesus sabia como era o inferno. Como é terrível o inferno. Ele fala, olha, é melhor você perder um membro das suas mãos, do seu corpo, e ir para o céu do que você ir para lá. Porque o lugar chamado inferno não foi criado para você, foi criado para Satanás, para punir Satanás. Mas infelizmente muitas pessoas estão fazendo uma força danada para ir para lá. Mas está forçando muito. Jesus simplificou o Evangelho. Levante as tuas mãos, aceite o Senhor no teu coração, seja batizado, você vai ser salvo. Você pode ter uma vida, ir na academia, você pode sair para comer, você pode ter uma vida tranquila, mas vai à igreja, aceite o discipulado, tenha uma vida saudável. Mas não, as pessoas estão fazendo uma força danada para ir para o inferno. Jesus, ele tenta ali, ele vai tentando, tem a gente. Queridos, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje, eu falo com as pessoas, não tem motivo nenhum para ninguém reclamar da nossa igreja hoje, querido. Em nome de Jesus, não que somos melhores, querido, nós estamos fazendo de tudo. Tem discipulado, tem célula, tem WhatsApp, é mensagem, estar ali cuidando, querido, em nome de Jesus, mas infelizmente a gente tem que ficar se matando para poder trazer pessoas. Jesus está falando, não, esse não é o Evangelho. O Evangelho é você buscar Deus. Nós não somos manipuladores. Jesus não manipulou ninguém, querido. Jesus, ele trouxe a realidade. Mas aí nós temos que ficar em nome de Jesus. Tem jovens que eu fico, querido. Ó, tem culto, tem rede, fica, aí vem. Ô, glória, tá fica, daqui a pouco some, você fica. Você fala, rapaz, o cara está fazendo um esforço para ir para o inferno. E a gente fica. Chama, traz, pega, vai, ora. Aí sai e ainda mete o pau na gente, querido. Você não precisa de ninguém para pecar com você. Você peca sozinho, querido. A desculpa não está na igreja, a desculpa não está no pastor, a desculpa está em você. Está em mim, querido. Quando eu não quero, simplesmente eu não quero. Mas quando eu quero, querido, eu vejo pessoas, querido, ninguém entende quem era Jesus, porque Jesus, ele andava, querido, era quilômetros a pé pregando o Evangelho do Reino. João Batista no deserto, num calor, pregando, arrependei-vos. E naquela época, querido, não tinha Bíblia, não tinha discipulador, não tinha pastor, era ele, meu irmão. E Jesus, ele andava a pé de cidade em cidade pregando o Evangelho, de uma cidade para outra, os seus discípulos o seguiam. Jesus subia a monte, descia a monte, e estava ali pregando o Evangelho, e estava falando, olha, não vai para lá, porque lá eu já sei como que é lá, em nome de Jesus, que ele não quer ir para o inferno. Querido, Jesus não coloca uma coleira e ninguém fica aqui, ó, não fica. Jesus, ele coloca o Espírito Santo para falar com você. Não faz, isso aqui não é bom. Mas você, querido, que tem que decidir não fazer. É você. Queridos, a vida é simples, a vida é boa. Você pode jogar uma bola, você pode fazer uma academia, você pode sair para comer um lanche, você pode... Não há problema nisso. Mas o problema é que nós queremos o pecado. E o pecado, ele tem consequências graves. Querido, uma frase muito forte. O pecado é a destruição da reputação humana. O pecado, ele destrói a tua reputação. O pecado, ele acaba com você. Ele acaba com o teu nome. Ele acaba com quem você é.
pecado, querido, ele destrói a tua fama, o teu nome. Às vezes você está com a sua vida boa, andando, Deus te abençoando, mas um pecado que você comete, ele arrebenta com a tua vida. Ou seja, agora eu vou falar um pouco do inferno. Porque Jesus, ele falou tão firme. Por quê, querido? Porque se você for ver a Bíblia, Jesus é que mais falou do inferno. 42% das suas parábolas, ele está falando do inferno. Ele está mostrando para o homem que lá não é um lugar bom. Jesus, ele está falando, a teologia, ela vai nos dizer que o inferno é um lago de fogo. O inferno, querido, é profundezas, é o mundo inferior, é o Sheol, o Hades, o Guiena, o Tártaro. Guiena, querido, está falando do Vale de Rinom. Se você for estudar o Vale de Rinom em Jeremias, capítulo 7, versículo 31, a Bíblia vai nos dizer que se chama o Vale da Matança. Porque Jesus, quando ele fala, olha, o inferno nessa palavra, ele está fazendo uma comparação com o Vale de Rinom, que naquela época, nas redondezas de Jerusalém, esse vale, ele era feito para sacrifício de crianças ao deus Moloque, no Antigo Testamento. Eles sacrificavam crianças naquele lugar. Então aquele lugar pegava fogo, eles queimavam as crianças. Então aquele lugar queimava fogo, pegava fogo. No Novo Testamento, se você for estudar a história do Vale de Rinom, os bandidos que não tinham lugar de sepultamento em Jerusalém, eles eram jogados nesse vale e eram queimados, carcaças, animais. Então ali o fogo continuava, não se apagava. E Jesus está falando disso. A palavra inferno aqui é o Guiena, ou Geena, que é o Vale de Rinom. Jesus está falando, olha, o inferno é como esse vale. O fogo, ele continua queimando, ele não para, ele arde. Assim como fica queimando lá, o inferno é assim. Então Jesus, ele fala como o inferno, um lugar em que o homem estará separado de Deus por toda a eternidade. Mateus 3,12 vai dizer assim, um lugar em que o fogo nunca se apagará. Mateus 24,51, um lugar em que haverá choro, pranto, ranger de dentes. Isso mostra uma dor profunda. O que é o ranger de dente? De tanto nervosismo, você vai ficar assim, ó, nervoso, porque é atormentado a todo momento. Não é um choro normal que haverá no inferno, é um pranto, um desespero. Ou seja, em Marcos 9,48 vai dizer, é um lugar em que os vermes não morrem e o fogo não se apaga. É muito forte isso, querido. O verme não morre, o verme fica roendo a pessoa. Põe uma coisa na sua cabeça, o inferno não terá morte. As pessoas irão pedir a morte, não terá morte. É um lugar de sofrimento eterno. Em Apocalipse 20 vai nos dizer, é o lago de fogo em que arde enxofre. Se você for estudar o que é o enxofre, o enxofre é um mineral sólido, amarelado, que quando é misturado em alguma coisa, alguma química, ele fede ovo podre, é um fedor infernal, querido. O inferno é assim, querido, é a pena, é a destruição e separação da presença de Deus, do seu poder. É o lugar de mais escura trevas, de mais profunda escuridão. Ou seja, o inferno não foi feito para a gente. Jesus criou um paraíso. Deus criou um paraíso. E daqui a pouco nós vamos falar desse paraíso. Deus não quer, querido, a Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que ninguém vai para lá, querido. Não é Deus que manda as pessoas para o inferno, são as próprias pessoas que vão para lá, por livre e espontânea vontade. Deus, ele se entristece. Ou seja, querido, céu e inferno, para onde nós queremos ir? Abra mão da vaidade. Aceite o discipulado. Aceite o Evangelho.
Deixa o Evangelho entrar dentro de você. Deixa o Evangelho trazer transformação para a tua vida. Porque, querido, o dia de amanhã ninguém sabe. O dia de amanhã ninguém sabe. Será mesmo que vamos ter descanso? Será que mesmo que vamos falar descanso em paz? Será que está descansando? Não vamos estar, querido. Ou seja, as pessoas que vão para o inferno não vão estar descansando. Por quê, querido? Porque é um lugar de tormento. Alguns pagãos vão dizer que é um lugar, um purgatório. O purgatório é aquele lugar intermediário em que as pessoas terão uma chance. Morre e fica lá no purgatório, tem uma chance antes de ser lançado. Não existe isso, querido. Morreu ou é céu ou inferno. Por isso o poder da decisão está nas suas mãos essa noite. Ou seja, Jesus ele está falando ele está falando da profundidade, da catástrofe, da destruição que é o pecado. Abra a tua Bíblia comigo. Lucas. Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 19, diz assim: E havia um homem rico, que se vestia com roupas muito finas, que se divertia com muito luxo todos os dias. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, cujo corpo estava coberto de feridas, e que costumava ficar no portão da casa do homem rico. Lá ele desejava comer migalhas que caíam da mesa do rico, e até mesmo aos cães vinham a ver as suas feridas. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o junto de Abraão. E o homem rico também morreu e foi enterrado. E no lugar onde estão os mortos, estando atormentado, o homem rico olhou e viu bem longe Abraão e Lázaro ao seu lado. Então disse em voz alta: Tenha pena de mim, pai Abraão. Mande Lázaro para que me possa molhar a ponta de seu dedo em água e me refrescar a língua, pois sofro muito neste fogo. Mas Abraão disse: Meu filho, lembre-se de que durante a sua vida você teve tudo que era bom, enquanto Lázaro só teve o que era ruim. Agora ele está consolado e você sofrendo. Além do mais, um grande abismo foi colocado entre você e nós, para que os que queiram passar daqui para o lado de vocês não possam, e para que ninguém daí possa atravessar para o nosso lado. E o rico lhe disse: Então, ele implora, pai Abraão, que mande Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixe que ele avise para que eles não venham também para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Além disso, e ele disse: Isso não é suficiente, pai Abraão, mas se alguém dos mortos for até eles, mudarão a sua forma de pensar e viver. Então Abraão disse: Se eles não escutarem nem a Moisés e nem os profetas, tampouco se convencerão, mesmo que alguém ressuscite. Aqui, querido, nessa passagem, Jesus está falando, porque naquela época existia uma crença que os ricos eram abençoados, e quem era pobre não era abençoado. Por isso, eles criam que os ricos que eram abençoados iriam para o céu, e quem sofria de doenças, mendigos, não ia para o céu. Então Jesus aqui, ele está mostrando a realidade. Jesus está falando de uma avareza. Por quê, querido? Porque se você for ler os versículos que antecedem o que nós lemos aqui, ele está falando de avareza, ele está falando do dinheiro, ele está falando que o Deus deles era o dinheiro. Não era Jesus que era o Deus deles, mas sim o dinheiro. E muitas das vezes hoje nós estamos assim, querido. O dinheiro é o nosso Deus. O nosso Deus é o dinheiro. Muitas pessoas, querido, a Bíblia vai nos dizer: é mais fácil passar um camelo na ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Porque o Deus deles é o dinheiro. Um dia, querido, várias vezes me chamaram para ser candidato a vereador. Várias vezes. Eu respondo assim: Deus não me chamou para ser um vereador. Deus me chamou para ser um pastor. Deus não me chamou para ser um político. Deus me chamou para ser um pastor. O que adianta eu ter poder, influência, fazer o que tiver que fazer nessa terra e perder a minha salvação? Porque eu digo para você e afirmo, querido, muitos políticos não herdarão o reino dos céus. Isso é fato. Porque o Deus deles são o poder, as riquezas. Sim, nós temos que ter pessoas representantes lá, sim. Eu creio em chamado para cada um específico. Mas tem muitas pessoas que estão lá que não foi Deus que colocou. Foi na teimosia. E muitos estão se perdendo no meio da política. Queridos, estava vendo essa semana uma mulher que foi fazer um procedimento estético há muito tempo atrás, e ela teve complicação e ela quase morreu. E Deus, com a infinita misericórdia, trouxe ela de volta. Ela contando que ressuscitou mesmo. Ela foi para a igreja. Todos eu acho que viram a história da André Suresh. E quando ela foi para a igreja, a mulher estava uma bênção. E de repentemente se desviou. Queridos, eu estava vendo a história da mulher. A mulher se desviou, largou tudo. Hoje ela vive numa plataforma de pornografia. O pior de tudo que eu falei, não é possível. O filho dela que filma os atos sexuais dela. O filho dela. E eu fui ver a entrevista dela e ela falou: não, eu estou salva com Jesus. Jesus, ele está comigo. E ela contando: não, meu filho, ele filma. Ela nos atos sexuais com os outros homens e o filho dela filmando. A tamanha falta de temor das pessoas. E na mente dela, ela vai para o céu. Para você ver, querido, como que está as coisas aí fora, banalizando o Evangelho, trazendo o inferno como se fosse uma coisa boa, essas propagandas de cerveja, né? Coloca lá o inferno, uma coisa legal, todo mundo se divertindo, bebendo. Querido, não é assim, querido. É tormento, é sofrimento. O apóstolo Luiz Hermínio, ele tem uma frase muito forte, que falou muito comigo. O maior fracasso do homem é ele ter sucesso naquilo que Deus reprova. Muito forte essa frase. Você fazendo aquilo que desagrada a Deus e tendo sucesso, tendo seguidores, tendo plateia, todo mundo te aplaudindo, isso está te levando para o inferno. Jesus está falando disso. Jesus está falando dessa dor de abrir mão do pecado. Ele falou: olha, é uma dor que você vai sentir em abrir mão disso, mas abra mão. Porque a Bíblia vai nos dizer: se eu esperar somente nessa terra, eu sou maior de todos os miseráveis. Se eu esperar somente nessa vida, eu sou maior de todos os miseráveis. Olhe para Jesus, querido, que abriu mão de tudo. Quem precisa sair da sua vida, querido? Está te levando para o inferno. Tem relacionamento, querido, que é do céu. Tem relacionamento que é da terra, querido, que é de Satanás. O diabo coloca na tua vida para te destruir. Analisa quem que você precisa tirar da tua vida. Jesus está falando disso, abra mão disso, querido. Se não está fazendo você crescer, tira da tua vida. Arranque da tua vida. Porque o dia, a hora, ninguém sabe. Mas Jesus também nos fala do céu, querido. O céu é infinitamente melhor do que tudo que nós vivemos aqui na terra. O apóstolo Paulo fala que ele foi arrebatado até um lugar
que ele, quando ele desce, ele fala, olha, palavras não conseguem explicar o que eu vi lá. E o apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu poderia morrer, que seria 1000 vezes melhor do que estar aqui, mas eu creio que eu ainda preciso estar aqui. O apóstolo Paulo, ele descreve que o que ele viu, palavras humanas não conseguem descrever. É um refrigério, é algo extraordinário, porque Jesus, ele vai dizer que ele estava indo e preparou um lugar para nós. E a Bíblia diz que o olho não viu, os ouvidos não ouviu, e nenhum coração, chegou a nenhum coração, o que ele estava preparado para nós, querido. É infinitamente melhor do que tudo que você vive aqui. É melhor do que Fernando de Noronha. É melhor do que ir para Nova York, para as Ilhas Maldivas, para Dubai. Querido, é infinitamente melhor do que esses lugares. A vida aqui é tão curta, querido. É tão curta. É um abrir, piscar de olhos. Eu estava conversando com um pastor essa semana. E ele falou para mim, cara, você não sabe o que aconteceu comigo. Ele falou, cara, eu acho que eu morri. Eu voltei. Eu falei, mas como assim? Ele falou, cara, eu estava em casa, de boa lá, de repente eu apaguei, caí no chão. Ele contando para mim, fato verídico, ele contando para mim que ele caiu. Ele falou, cara, eu senti uma paz, um refrigério tão grande, eu estava num lugar que era uma coisa inexplicável, um refrigério tão grande. Ele falou que a esposa dele chegou e ficou chamando amor, 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 e nada dele acordar. Ele falou, só escutou ela falando assim, Deus, tenha misericórdia, traga o meu amor de volta. Ela ajoelhada. Ele falou que ele só escutou isso e voltou. Ele voltando, ele falou, nossa, irmão, eu não sei o que aconteceu, mas eu estava no lugar. Ele falou, olha, eu vi meu pai nesse lugar. Um lugar muito de paz, refrigério, um lugar muito... Queridos, eu creio nisso. Eu creio. Ele pode sim ter sido arrebatado. Ele contando para mim, eu falei, cara, vem de conta a minha palavra, porque eu creio nesse lugar. E esse é o lugar que Deus preparou para você. Lugar de refrigério, querido. No céu não vai ter morte nem medo. As ruas são de ouro. No céu, querido, é o espelho de tudo que Deus é, querido. Não haverá falta de energia, nem crise de abastecimento. Não haverá pesadelo, nem noite sem dormir. Pessoas que não conseguem dormir vivem um inferno, querido. Tenta dormir, não consegue. No céu não vai ter isso. No céu não vai ter doenças, pandemias, hospitais, nem dinheiro. No céu não vai ter arma, nem crime. No céu nós vamos desfrutar de 100% daquilo que Deus é. Então aplauda o Senhor, querido. Este é o lugar que nós vamos. É um lugar de grande alegria. O nosso Deus é um Deus de festa, um Deus de alegria. Não haverá dor, nem medo, nem pranto, nem choro, nem ranger de dente, nem tormento. Não haverá nada disso. Por que você está escolhendo o outro lado? Por quê, querido? A vida é tão curta. A vida é tão curta. E o outro lado é eterno. Nós vamos desfrutar de 100% de quem Deus é. Como eu digo, o céu é reflexo de quem Deus é. E o inferno é o reflexo de quem Satanás é. A casa dele, onde ele vai morar, é a cara dele. Satanás, o que ele faz na terra, o céu, o inferno vai ser do jeitinho. Destruição, tormento. E o céu é aquilo que Deus é. É aquilo que Deus é. Ele é bom, maravilhoso, conselheiro, amoroso, Deus de amor. Esse é o nosso Deus, querido. Se coloque de pé nessa noite. O arrebatamento está aí, querido. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Rosto bonito vai embora, querido. Dinheiro vai embora. Ou seja, querido, o inferno existe e ele fica no final de uma vida sem Cristo. No final de uma vida sem Cristo está o inferno, querido.
tinha morte. A morte é a consequência do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. O cristão não morre. Cristão é arrebatado. Cristão não morre. Cristão tem uma passagem direto para o céu. Cristão que não prova morte. Porque morte não é quando você vê uma pessoa dentro do caixão. Morte é quando estiver uma pessoa dentro do inferno. Ali é a morte eterna. Porque, querido, preso para Deus, eles falam assim, não é quem está dentro de uma cela, de uma cadeia. Preso para Deus é quem está dentro de um pecado. O pecado te torna prisioneiro. E Jesus te torna livre. Jesus é a liberdade.